Namastê. Sempre dá um probleminha no começo, normal, viu? A gente já se acostumou, né? Então vamos começar. Bem-vindos. Então, para quem nunca participou antes, esse encontro a gente faz todas as terças-feiras e o propósito dele é a gente compartilhar, que possam ser compartilhados, os assuntos das coisas que nos acontecem, uma vez que a gente inicia a nossa caminhada com a Diksha, e é normal que vários processos às vezes aconteçam simultaneamente e a gente fique com a necessidade de fazer perguntas, de entender melhor as coisas que estão acontecendo e assim por diante, né? Então esse encontro já ocorre há algum tempo, mas ainda assim para nós sempre é a primeira vez, né? E aproveito a oportunidade, ele é um encontro de curta duração, a gente atrasou um pouquinho, e a gente sempre inicia fazendo uma breve conexão, né, através de uma pequena meditação, onde a gente se centra na região aqui do centro do peito, nosso coração, nosso quarto chakra, com a intenção de nos reunirmos no mesmo lugar. E que lugar é esse? Esse lugar é o coração, né? Então a gente vai fechar um pouquinho os olhos, vamos aproximar ou até mesmo tocar o corpo com as duas mãos, observar um pouquinho como está o seu corpo, a temperatura dele, como está o ritmo da sua respiração, permitindo que todas as coisas que estejam acontecendo em volta de você permaneçam em segundo plano, enquanto toda a sua atenção, todo o seu foco fica direcionado para essa região do seu corpo e para a energia que emana dele, porque nós estamos tocando aqui o nosso quarto chakra, o Anahata, o nosso coração. E o que acontece é que a gente vai incluir, e quando a gente inclui uma respiração nessa região, às vezes a gente pode sentir uma sutil mudança de temperatura, ou na própria frequência que o coração está batendo. Só da gente trazer a atenção para cá, às vezes é suficiente para que uma mudança ocorra. É importante que a gente traga a nossa atenção, porque isso faz com que o que estava aqui antes, que não deva estar, nos deixe, e aquilo que a gente ainda não sabe o que é, venha. Então, é uma pequena meditação de exercício de estado de presença, onde tudo aquilo que é passado fica no passado e aquilo que é futuro ainda não está acontecendo. Isso nos coloca no momento. O que acontece no momento? O que acontece no momento é a nossa respiração e a nossa conexão, uma vez que estamos todos juntos aqui, ainda que virtualmente. Então vamos respirar mais algumas vezes, deixando o ar trazer um novo momento pela inspiração e deixando que o ar, ao esvaziar pela expiração, também leve tudo aquilo que nesse momento não é mais necessário. Se a gente fica com aquilo que é essencial.
Mais uma vez, vamos respirar fundo e abrir os olhos. Muito bem. Bem-vinda, Amanda. Um monte de gente aqui está aqui pela primeira vez. Então, assim, a partir de agora eu vou pedir para vocês colocarem as suas questões na área de chat aqui em cima. Depois eu vou pedir para quem ainda não o fez, pode ser depois que o encontro acabar, que vocês também preencham o clique nesse link que está aqui na segunda postagem aqui embaixo e façam a sua inscrição para que recebam regular, semanalmente, os avisos e os links, que toda semana muda esse linkzinho, assim você já clica e entra direto nele, tá bom? Então, nós vamos estar conversando até às 11 horas, a gente atrasou um pouquinho, porque às vezes, costuma dar às vezes um probleminha logo de início, né? Acontece quase sempre. E para quem nunca participou antes, quando for por volta de 11 horas, eu vou estar fechando o encontro e abrindo uma Manas Meditation, que é uma Diksha que é oferecida através dos olhos. E isso vai acontecer pontualmente às 11h15, nesse mesmo sistema, mas a gente vai sair daqui e a gente vai voltar aqui, nessa mesma página. Então vou pedir para vocês aproveitarem a oportunidade e já irem colocando por escrito o que vocês gostariam que eu comentasse, que a gente possa estar olhando junto. Bem, todas as questões, todas as perguntas são bem-vindas, por mais simples que sejam, ainda que já tenham sido feitas antes. Procure colocar alguma coisa que vai fazer diferença para você, de fato, saber. Tá bom? Então fiquem à vontade. Não deixa para o final, porque aí não vai dar mais tempo de eu falar nada. Quando eu começo a falar, não paro mais, tá bom? Então, coloca a sua questão logo e para a gente começar a conversar. Depois vocês vão ver que vão surgindo as perguntas e às vezes eu até pulo, porque não dá tempo, né? Oi, Patrícia. Boa noite. Sim, a Diksha influi, ameniza, atenua e dissolve karma. Não diretamente, viu, Patrícia? Não diretamente. O que a Diksha vai fazer é facilitar você não rejeitar situações que se apresentam a você. Porque karma é sempre a oportunidade de você aprender alguma coisa que você ainda não sabe. Então, o que a Diksha vai proporcionar a você? Ela vai te proporcionar a experiência que você, por instinto ou por condicionamento, rejeitaria, porque ela é desagradável, né? E você a acolhe, você né? Abraça aquilo que você normalmente não gostaria de estar vivendo. É isso que a Diksha vai ajudar você, porque você vai se interessar por tudo aquilo que você atrai para a sua vida e que você não sabe o porquê, não é? É isso que a gente chama de karma. Karma não é azar. Karma é a possibilidade de aprendizado. Então, como eu já comentei, vocês podem rever os encontros. Eles já estão, inclusive, publicados no YouTube. Tá? Semana passada nós falamos sobre karma, bastante aqui. Então, eu sugiro que vocês até, de vez em quando, dá uma olhadinha no que já foi dito para acrescentar alguma coisa, né? Karma não é castigo, karma é aprendizagem. Temos os bons karmas e temos os maus karmas. Os bons karmas, eles são adquiridos por conta das ações construtivas, especialmente naquilo que você faz, em que você ajuda outras pessoas a viverem melhor, a estarem bem. E o karma negativo é o conjunto de coisas que você fez ou ainda faz, mas com as quais você prejudica pessoas. Então, uma vez que você não se dá conta que isso acontece,
fica como um processo inconsciente no qual você está causando dor a pessoas, mesmo sem saber. É um estado de inconsciência, como a gente pode chamar. Então, o que o karma faz? O karma vai te trazer uma situação semelhante, onde você vai passar pelas mesmas dores que você ainda causa ou já causou a outras pessoas e não se deu conta. De forma a ter um aprendizado, você se torna mais sensível. Uma vez que isso acontece, as situações não vão mais ser atraídas por você. Você não vai mais atrair o tipo de situação, porque você não precisa mais aprender algo que você não sabia antes. E a Diksha, ela vai te ajudar nisso. Ela vai te ajudar a expandir a sua consciência, a você compreender cada vez mais que você não está separada, ninguém está separado de ninguém, que tudo aquilo que nós fazemos aos outros nos afeta, assim como tudo que os outros fazem também nos afeta. Então estamos todos interligados. Somos parte de uma coisa única, onde cada um de nós, ao fazer algo que possa prejudicar o todo, vai senti-lo. Da mesma forma, os outros. Né? Somos todos interconectados e muitas vezes insensíveis. Então, mesmo coletivamente, às vezes cometemos atrocidades, né? Enquanto país, enquanto grupo, onde a gente responde em algum momento por isso. Porque aquilo que machucou alguém vai inevitavelmente vir a nos machucar mais adiante. Então, karma é essa lei, ela é uma lei espiritual. Então, não é que a Diksha vai dissolver o karma. O karma ele é necessário, senão ele não existiria. Né? Ele é da natureza espiritual. Todos os karmas, os bons karmas e os maus karmas. E eles vêm a você para que você tenha uma experiência direta e possa crescer com isso, possa expandir com isso. E é isso que a Diksha vai proporcionar a você. Uma oportunidade sempre de crescimento, de aprendizagem e, por conta disso, de liberação. A liberação do karma ela acontece no momento em que ele não é mais necessário. Karma não é castigo. Né? Karma é uma intervenção divina na sua vida para que você possa encontrar a liberação daquilo que te dói, o que você fez doer aos outros, muitas vezes sem se dar conta. Tá bom? Oi, Tom, finalmente conseguiu entrar, né? Como ter mais clareza sobre nossas decisões ou caminho pessoal? Olha, Tom, clareza sobre decisões ou caminho pessoal são coisas diferentes, né? Coisas bem diferentes, por sinal. Decisões a gente toma quase que sempre motivados na tentativa de evitar algo que nos traz sofrimento. São as assim chamadas escolhas, né? E a gente acredita, Tom, que a gente faça escolhas. Na verdade, as escolhas são feitas. A gente que se apodera de algo achando que fazemos escolhas. Uma frase bonita que muitas vezes a gente não entende muito bem quando ouve pelas primeiras vezes, é uma frase do Bhagavan que diz: onde há liberdade não há escolha. Né? Ou, melhor dizendo, onde há escolha não há liberdade. Então vai chegar um ponto que você vai se dar conta de que você não toma decisões, que elas são ilusórias. E que muitas vezes as assim chamadas decisões que parecemos que estamos tomando nada mais são do que uma tentativa de evitar aquilo que vem ao nosso encontro, até mesmo como a gente acabou de ver, por uma questão kármica. Então, decisão a decisão correta, vamos, entre aspas, né? Ou a melhor decisão, sempre é aquela que é feita pelo coração. Como é que a gente vai saber que uma decisão é feita pelo coração? É porque ela não entra na ambiguidade. Ela não fica na disputa entre dois ou mais aspectos de uma mesma coisa. Sempre que você está numa situação de conflito entre dois
duas ou mais coisas, isso significa que você está na sua mente. Logo, as decisões que você possa vir a tomar ou vão ser radicalmente da direita ou vão ser radicalmente da esquerda, né? Tanto uma como a outra vão trazer prejuízo para o outro lado. Essa é a natureza da decisão que é tomada pela mente, às vezes até pensando que estamos fazendo algo que seja inteligente ou que tenha o bom senso, né? Claro que sim, né? Mas, de fato, saber que uma decisão, eu vou colocar agora entre aspas, né? Uma decisão ou uma atitude tomada por conta de um chamado para você se direcionar a alguma coisa, o que é um pouco diferente de tomar uma decisão, ela não tem dúvida, ela é uma flecha certeira, né? A coisa, você vai em direção a algo e você não questiona, você não fica titubeando, você não fica pensando se isso então aquilo, se aquilo então isso, né? Você não entra né? na conversa interna do tico e do teco, né? Dos dois hemisférios do cérebro, que é toda a forma como a nossa mente funciona. Toda decisão tomada pela mente, ainda que acertada, aparentemente acertada, ela é feita pela mente e pode não ser exatamente uma decisão que, a médio ou longo prazo, vai resultar em algo bom para você. E o coração, quando a gente aprende, por isso que a gente inicia o nosso encontro aqui, fazendo essa pequena meditação do coração, ele não é dúbio, né? Quando você toma, ou não vou nem chamar de decisão, quando você faz um movimento ou toma uma atitude baseado num chamado que vem no seu coração, ela sempre é a melhor, ela sempre é a correta. Ainda que o bom senso não mostre de imediato que assim o é, né? O bom senso diz, não, devia ter feito outra coisa, imagina que loucura que eu estou fazendo, e agora o que vai ser, tal, né? Tipo de questionamento que a mente fica fazendo o tempo todo. Mas o coração não, ele sabe e ele se direciona, porque o coração ele também não te pertence. Ele não é algo que é individual. O coração ele é o teu meio de acessar a consciência superior. Por isso, quando a gente inicia o encontro, a gente se conecta com o coração, porque as coisas que a gente olha aqui, elas são vistas por uma interferência de consciência superior, por uma interferência da presença divina na nossa consciência pessoal. E então não tem erro, né? Não tem erro, não tem questionamento, não tem dúvida. O que é e pronto. E como é que você sabe que o que é? É porque o coração ele vibra, né? O que é essa vibração? Essa vibração é alegria. É alegria, é um sentimento de alegria que se manifesta. Aí você sabe que você tomou a decisão correta, né? Ainda que a mente duvide, você sabe que você tomou a decisão correta. E o segundo aspecto que você colocou, a respeito de caminho pessoal, está ligado a isso também, né? É outra coisa, como eu já disse, mas está ligado a isso. Quando você está no seu caminho, o que você vai sentir é alegria. Quando você não está no seu caminho, as coisas ficam difíceis, né? Você não sente prazer no que você está fazendo, você fica constantemente em busca de um significado maior, ainda que seja uma coisa pequena. Significa que você não está no seu caminho, né? Não que o caminho, ou os nossos caminhos, não sejam também recheados de dificuldades. Claro que são, senão a gente não cresce, né? Se a gente não passar pelas situações que os inúmeros caminhos nos propõem, nós não temos a oportunidade de termos crescimento. Pode chamar isso de karma? Pode, né? Pode chamar de karma. É como se fosse karma, né? Depende aí do caminho que você está escolhendo ou do caminho que está sendo colocado diante de você para que você siga. E você, sem titubear, segue. Aproveitando aí a deixa, né? Porque muitas pessoas não sabem, mas a Diksha não é um caminho. A Diksha não é um caminho. Então, a Oneness não é um caminho. Mas a Diksha
e a Oneness University e todo o suporte, e todos nós, a nossa atividade, o nosso trabalho é no sentido de disponibilizarmos a Diksha para que você encontre o seu caminho. A Diksha não é um caminho, mas ela vai te ajudar a você encontrar o seu caminho, seja lá que caminho for esse. Bom, essa é a beleza do que a gente está fazendo aqui. Ninguém vai te propor um caminho a seguir, né? Mas, uma vez que você esteja no coração, o seu caminho vai se tornar evidenciado, vai ficar claro para você, vai ficar... porque você vai sentir cada vez mais alegria, mais prazer, e também você vai receber espontaneamente um feedback, um retorno das situações e das pessoas. E aí você se acostuma, né, a fazer algo que te dá prazer, que dá prazer para o outro. No momento em que dá prazer para o outro, o seu prazer aumenta, como, por exemplo, um trabalho de cura, ou o que seja que você faça. Qualquer tipo de trabalho, né? Qualquer tipo de trabalho no qual você se... e pelo qual você se sinta envolvido, vão te indicar um caminho, porque vem uma alegria, vem um bem-estar muito grande. Quando você está fazendo uma atividade que não te traz alegria, que apenas te traz, por que não, um monte de grana, né? Você ganha bem fazendo uma coisa que você detesta fazer, mas você ganha bem, né? Ok também, né? Ok também, desde que você faça uso então do seu dinheiro para fazer outras coisas boas, né? Mas o caminho não é só a questão profissional. O caminho são inúmeras coisas que se apresentam para serem vividas e que você pode acolhê-las ou você pode virar as costas para elas. E às vezes a gente acolhe aquilo que não nos serve, né? Tudo isso é um aprendizado. Até a gente conseguir entender, ou melhor, sentir que o coração nos aponta coisas, né? Que a razão aponta coisas e o coração também nos aponta coisas. E nem sempre elas são coincidentes. Muitas vezes aquilo que o coração está te apontando é muito diferente do que o seu racional, a sua razão, o seu bom senso, a sua inteligência mental estão te apontando. Então, é uma situação de conflito? É. Como é que você vai sair disso? Expandindo em consciência. Recebendo Diksha, se submetendo a processos, indo buscar o que for possível para que a sua consciência expanda e você saia dessa, vamos chamar assim, de zona de conflito, né? Onde você continuamente está questionando se está fazendo a coisa boa ou não, porque você não está feliz. E isso é algo a ser superado, né? É algo a ser superado. Oi, Natan. Setu, boa noite. Poderia falar um pouco sobre como experienciar algo que esteja dentro de nós? Ainda me sinto meio confuso com relação ao que seja experienciar. Outro dia surgiu um debate a respeito dessa palavra. Não sei se você acompanhou isso, mas aqui no grupo dos doadores de Diksha do Brasil surgiu uma pequena discussãozinha, né? E muita gente não concorda com o significado que se dá a essa palavra. Porque foi traduzido um texto e alguém resolveu corrigi-lo, porque estava escrito ter uma experiência, e ter uma experiência não é experienciar. São coisas diferentes. Especialmente quando a gente traduz esse tipo de frase do inglês, né, o experiencing, para o português como experienciar, que é uma palavra que não está no dicionário, acho eu. Então, o que é o experienciar? O experienciar, se for buscar um sinônimo, é vivenciar alguma coisa, né? A experiência, ela é algo que você vivencia, que tem começo e fim, né? Você pode ter uma experiência de saborear um prato, né? Você saboreou aquilo, né, um prato, um sorvete, né, uma coisa boa, ou uma coisa muito ruim, né? Você teve uma experiência, ela teve um começo, durou um tempo limitado e acabou. Então, experiências a gente tem a cada instante, boas e ruins, né? Mas, de fato, elas não acrescentam muita coisa. São experiências que você teve, talvez os seus sentidos, né, envolvidos nelas, todos eles, de alguma forma, e ela se
ela permanece como um registro na sua memória, né? Você teve uma experiência boa ou ruim, se ela foi boa, a tua vontade é de repeti-la novamente, de buscar novamente passar pela mesma situação, ter novamente a mesma experiência, né? Que nem criança que come uma coisa boa e daí não quer mais parar de comer a mesma coisa sempre, o tempo todo, né? Até enjoar, ficar com dor de barriga, mas enquanto isso não acontecer, ela quer reexperienciar algo, porque teve uma experiência de prazer, até que ela se torne desprazerosa, até a hora que ela se torne dolorosa. Aí a experiência é outra. Ainda assim é uma experiência. O experienciar, ele é mais existencial. Ele não é algo que você fica como um registro na sua memória. O experienciar, no meu entender, ele te acrescenta alguma coisa, né? É uma vivência que você tem, uma coisa pela qual você passa, por um curto, por um médio ou por um longo tempo, em que você vive alguma coisa, e o fato de ter vivido aquilo de uma forma completa, inteira, sem negligenciar, sem rejeitar nenhum aspecto dela, te transforma. Faz você crescer, faz você mudar, faz você se curar, etc. Então, para mim, o experienciar leva a isso, né? Essas são as diferenças que eu acho que tem entre a palavra experiência e o experienciar. Se você quiser tirar a palavra experienciar, substituí-la por outra, você pode colocar o vivenciar. Tudo aquilo que você vivencia por inteiro não permanece na sua história, na sua percepção, como uma memória. De fato, aquilo que foi vivenciado mudou você, transformou você. Você não é mais o mesmo depois que você passou por aquilo, né? Não que experiências não possam causar isso também, mas o experienciar, ele é mais intenso, ele é mais completo. Você se atira na coisa, você a abraça por inteiro, não pela metade, né? É uma questão de linguagem? É uma questão de linguagem. Está sujeita a outras interpretações? Com certeza, né? É a forma como eu entendo e a forma como eu faço uso da palavra é essa, né? E o que a gente fala o que a gente fala com relação dentro do universo da Diksha é que é importante que a gente experiencie as coisas, para que elas não sejam vividas e armazenadas na memória apenas como uma informação a mais, que é jogada fora, é deletável, né? Uma informação, tanto faz se ela está aí, se não está, ela não tem muito uso, né? A não ser uma coisa que você guarda na sua biblioteca, sua vasta biblioteca de informações, né? Que você adquire de todos os jeitos. No entanto, elas não são parte da sua vida, são apenas informações, né? Quando você experiencia algo, aquilo de fato te trouxe uma mudança, as coisas não são mais as mesmas depois. Acho que esse é o aspecto que eu sinto que é mais importante. E a Diksha e a Oneness, e todo o desenvolvimento que a gente tem em consciência com a Oneness, o tempo todo nos incitam a termos a abertura para experienciar coisas. Tanto faz se elas são agradáveis, se são desagradáveis, se elas são prazerosas, se elas são dolorosas, o que quer que esteja acontecendo, você experiencia. E isso vai fazer com que você, aos poucos, não necessariamente sempre, mas aos poucos, você seja conduzido ao momento presente, porque ele é inclusivo de todas as coisas, né? Ele não é exclusivo. E essa também é uma qualidade do coração. Então não é tão simples a gente entender tudo que contém o sentido do experienciar, mas a gente sabe, né? Eu acho que você entendeu o que eu estou falando, né? Tenho certeza que sim. Oi, Vera. Você pode falar um pouquinho sobre os processos de cura dos relacionamentos? Ô, Vera, eu levo um dia inteiro falando disso num curso que eu dou de cura dos relacionamentos. Então, é um processo que é oferecido pelos treinos e avançados, e sempre que eu tenho oportunidade,
eu disponibilizo esse processo. Então eu falo, quando eu ofereço esse processo, eu falo por mais ou menos 4 a 5 horas só a respeito disso. Então é um assunto grande, né, para a gente falar um pouquinho a respeito dele. Mas cura dos relacionamentos é a base, é o pilar do nosso caminhar pela vida. Tudo aquilo, todos os relacionamentos que você, nos quais você se vê em conflito, qualquer um que seja, os com as pessoas com as quais você já conviveu, com as pessoas com as quais você convive, o seu relacionamento com a natureza, com os animais, com as árvores, com as montanhas, com o sol, com a chuva, com o mar, com as estrelas, o seu relacionamento com o seu corpo, o seu relacionamento consigo mesma, o seu relacionamento com os seus pais, o seu relacionamento com o seu parceiro, ou parceira, ou parceiros, o seu relacionamento com o seu filho ou filhos, e assim por diante. Cada um desses aspectos desempenha um papel importante na sua vida. Todos eles. Uma vez que você se veja em conflito com um dos aspectos, com um dos relacionamentos, toda a sua experiência de vida é profundamente afetada. Então, nós buscamos a cura dos relacionamentos para que possamos ter uma experiência de vida mais saudável e completa. Porque enquanto você se perceber ou se encontrar presa em conflitos com qualquer um dos aspectos que eu mencionei aqui, por exemplo, a sua vida não anda para frente. Relacionamento com seus pais, o relacionamento com o seu pai é um, e ele traz inúmeras situações ligadas à forma como você lida com dinheiro, né? Se você é próspera, se você tem tudo o que você precisa, não apenas ao dinheiro, vamos dizer assim, toda a questão da materialidade, né? Toda a questão ligada à prosperidade, ela é afetada pela forma como se encontra o relacionamento com o seu pai, quer ele esteja vivo, quer não. As situações de vida em que você se vê travada, né? Quando as coisas não se abrem, quando as coisas estão bloqueadas, e às vezes são coisas pequenas, você vai sair de casa, acontece alguma coisa, né? Simples, sei lá, furou o pneu, acabou a luz, você esqueceu alguma coisa importante. Essas pequenas situações, elas são um forte indicativo de que você tem dificuldades com a sua mãe. Então, parece que todo dia você vai para a guerra, porque todo dia, quando você sai de casa para, né, não precisa nem sair de casa, você acorda de manhã e o dia já parece que vai ser um campo de batalha, onde você a cada momento vai ter que, né, lidar com uma situação que não é fluida, que é cheia de travamentos. Isso é indicativo de que você tem dificuldades na relação com a sua mãe. O que a gente observa é que na medida em que você cura através dos processos que a gente oferece, a gente não faz isso aqui, mas na medida em que você se interessa em curar suas relações, especialmente a relação que você tenha, não é com seu pai de hoje, é com o pai que você carrega dentro de você, talvez que tenha te provocado um dia dores e desconfortos quando você era criança e não tinha a possibilidade, a capacidade, por ser criança, de estar lidando com ele, né? Então este pai que um dia fez você passar por situações difíceis, ou esta mãe, da mesma forma, pode ser que eles ainda façam, né? São os objetos de cura dos relacionamentos. O como que a gente realiza os processos de cura desse relacionamento, isso não me cabe colocar aqui, né? O como fazê-lo. Mas é importante que você saiba que toda a sua vida, como um todo, né, é profundamente direcionada e afetada pela qualidade das relações que você tem, com todos os aspectos. Ainda que não seja com nada externo a você, um conflito num relacionamento com você mesma
também afeta a sua vida. Como, por exemplo, você não gosta do seu corpo, ou de uma parte dele, ou de alguma coisa dele, né? Por mais simples que seja, o fato de você rejeitar um aspecto do seu próprio corpo é suficiente para gerar um conflito e que tem reflexos, tem consequências no resto da sua vida. E assim por diante. Mesmo que você esteja de bem com pai, com mãe, com marido, com namorado, com filho, com o universo, com a natureza, você não gosta do seu corpo. É suficiente para você estar num estado de conflito que também vai ter suas consequências. Então, nós temos muito cuidado e damos muita atenção à resolução e à cura de todos os nossos relacionamentos, sabendo que é um pré-requisito para o despertar, é um pré-requisito para você iniciar uma jornada mais intensa de crescimento e de liberação e de expansão de consciência e tudo mais. Parte do processo do despertar. É muito importante que não se perca nenhuma oportunidade e pode fazê-lo mais vezes, né? Sempre que surgir a possibilidade. Participe nos processos de cura dos relacionamentos. É o trabalho que eu mais ofereço quando eu viajo aí Brasil afora, né? Eu vou fazer as Oneness Meditation e eu ofereço. O que você pode fazer mais? Vamos fazer cura dos relacionamentos, porque embora eu possa fazer inúmeros outros processos, é este que eu dou mais atenção, porque eu sei o quanto é importante a gente ter esse cuidado com esse aspecto da nossa vida. Uma vez que a gente se interessa e começa a se mover com a intenção de curar as nossas relações, a nossa vida passa por uma transformação gigantesca mesmo. É que a gente não imagina, né, que a gente tem problema de dinheiro, às vezes, porque tem um problema na relação com o pai, só que a gente adora o pai, ama o pai, acha tudo lindo, né, é amigo dele, né, visita toda hora, está sempre junto e tal. Mas as mágoas que foram geradas por este mesmo pai, numa época que você era criança, elas também estão vivas dentro de você. E elas permanecem como uma carga a ser trabalhada, né? Então, é por aí. Tá bom, Débora? Débora não, Vera, né? Débora que vai me perguntar agora aqui. Débora, qual o benefício da prática na sadhana? Olha, sadhanas são práticas espirituais, né? E elas têm o objetivo de fazer com que você reafirme, aprofunde ou até mesmo estabeleça uma relação com Deus, com o divino. Então, o fato de você dedicar, digamos, fazer uma prática de 21 dias, seja lá o que você vai fazer nesses 21 dias, porque existem inúmeras sadhanas, né? Você pode até inventar uma para fazê-la, né? Sadhana significa prática espiritual. É algo que você vai fazer de uma forma disciplinada, com regularidade, se possível no mesmo horário, por um certo número de vezes, por um certo número de dias. Então, qualquer que seja a prática, qualquer seja a coisa que você se propõe a fazer, vai criar dentro de você um ritual que, por ser constante, vai te reconectando, né? Vai te dando uma conexão muito forte com Deus, com a consciência superior, como você queira chamar, né? E com você mesmo, porque você, digamos, todo dia se senta por uma hora e canta um mantra ou faz alguma outra coisa que lhe seja proposta, né, com um objetivo específico, você sente que você está fazendo um dos aspectos mais importantes da forma do crescimento, que é a parte do esforço, né? Você está fazendo, você tem uma intenção e você está colocando um esforço e você quer receber a graça divina. Essa é a forma do crescimento que a gente ensina. E esses três aspectos, a intenção, o esforço
e a graça são os aspectos que vão te levar a crescimento. Então, a sadhana, ela é parte, para que ela aconteça, ela já tem uma intenção implícita. Né? Você, quando vai fazer uma sadhana, você já tem uma intenção. Tem algo que você quer encontrar, tem algo que você quer fazer, tem algo que você quer que te aconteça. E você vai fazer a sua parte. Não é exatamente um sacrifício. Né? Às vezes a pessoa confunde, não, mas é muito sacrificante para mim acordar todo dia, na mesma hora, fazer aquela coisa repetitiva tal. Pois é, mas na verdade a sadhana não é um sacrifício. Né? Ela vem como uma prática diária de você estabelecer uma relação que talvez você não tenha ainda muito forte com aquele que vai te dar, ou com isto que vai te dar aquilo que você está buscando. Esses são alguns aspectos da sadhana. Né? Existem muitas. Hoje as pessoas estão iniciando uma de 21 dias, eu não me lembro agora dos detalhes, mas é uma sadhana de 21 dias em comemoração ao aniversário da Ama. No mês de agosto, dia 15 de agosto, é o aniversário da Ama. E então é uma época de comemoração do nascimento deste avatar, né? E que junto com o Bhagavan trouxe a Diksha e todos os meios de crescimento que eles constantemente nos oferecem por meio de inúmeras graças. E Ama é também a representação arquetípica do aspecto feminino, da mãe divina. Né? Então, fazer uma sadhana nesse mês de agosto, onde se comemora o aniversário dela, é algo que a gente faz regularmente nessa época e que vai nos propiciar um desenvolvimento, uma cura desses aspectos que estão sendo evidenciados nessa época. Tá bom? Oi, Marina. Boa noite. Gostaria de saber se existem almas gêmeas mesmo, ou se isso é algo que gostaríamos que existisse. Não sei, Marina. Não sei. Eu acho que não, sabia? Eu acho que não existe alma gêmea, não. Existem outras coisas, mas eu acho que... Eu nem sei se a gente quer de fato que... Se seria de fato algo dessa natureza. Eu não sei te responder, tá? O que eu posso te adiantar são os meus entendimentos a esse respeito, né? Então, alma gêmea pode ser qualquer uma, pode ser qualquer pessoa, desde que você, na interação com essa pessoa, tenha uma oportunidade de crescer que é diferente. Então, a gente fantasia, né? Você bem colocou que será que é uma coisa que a gente gostaria de ter? É, claro que é, porque muitas vezes você acha que ao conviver com uma pessoa que você consideraria sendo uma alma gêmea, você deixaria de ter as situações difíceis, né? Conflituosas com as quais você ainda vive. Parece que a alma gêmea é só maravilha, né? É só amor, é só compreensão, é só entendimento, é só coisa boa, né? Não tem discussão, em todos os momentos todos estamos de acordo, né? Não há conflito. Né? O que é que a gente espera, ou o que é que a gente espera viver com a tal da alma gêmea? Né? E o que eu acho é que deixa de haver o desafio, porque, vamos colocar por uma outra perspectiva, né? O que qualquer pessoa que está diante de você faz? Qualquer pessoa que está diante de você, ela é e sempre será um espelho de você mesmo. Qualquer pessoa. Quanto mais você se envolve intimamente com alguém, mais esse espelho às vezes fica difícil da gente olhar. Mas lembre-se, qualquer pessoa que está diante de você, com a qual você esteja se relacionando, ela nada mais está fazendo do que refletir
para você quem você é e como você é. Por isso que a tal da alma gêmea não dá, eu acredito que ela não tem muita utilidade, porque seria um espelho que reflete um aspecto seu com o qual você convive muito bem. Logo não há crescimento, logo você não está vendo nada. Né? Seria quase como uma boneca de plástico, seria uma coisa vazia de tudo. Né? No entanto, quando você está diante de alguém e você se interessa pelos aspectos difíceis, né, desta convivência, deste relacionamento, saiba que os aspectos difíceis que estão sendo vividos ali são teus. O outro apenas está te trazendo isso. Quando você de fato se dá conta disso, quando você de fato se dá conta disso, quem sabe você até mesmo desenvolva um sentimento de gratidão por aquela pessoa ou por esta pessoa estar lhe trazendo estas situações que nada mais são que um reflexo daquilo que você carrega dentro de si mesmo e que você não enxerga. Uma vez que o outro está diante de você, como eu já disse, como um espelho, você tem a oportunidade de reconhecer em si mesmo os aspectos que você não acessa, porque eles são ou se mantêm no inconsciente, logo não são vistos, não são percebidos, eles apenas se manifestam nos momentos mais inesperados, ou né, sem, muitas vezes que você até mesmo se dê conta. Como é que uma alma gêmea vai provocar estas riquezas para você? Não vai, né? Não vai, porque ela não vai permitir que você de fato encontre através do outro aquilo que você ainda não conhece. Você fica transitando apenas dentro dos aspectos conhecidos, que lhes são confortáveis e que vão te dar um tédio enorme, tá? Porque né, não fica uma coisa muito divertida, né? Fica uma coisa, vamos dizer assim, meio mortinha, né? Meio sem vida. Essa é a ideia que eu faço de alma gêmea, né? São personagens criadas talvez por literatura, talvez pelo cinema, né? Pela ficção, mas que claro, né? Refletem o nosso anseio, porque gostaríamos de estar convivendo com pessoas que não nos causassem dor e sofrimento. E talvez a tal da alma gêmea seja esse tipo de ser que não nos causa dor e sofrimento, nem crescimento. Então é importante a gente saber por que a gente espera encontrar a tal da alma gêmea. Né? Provavelmente, pelas minhas próprias experiências, né, de vida, que não foram poucas nesse sentido, você comece a se interessar justamente por aquelas pessoas que te são mais difíceis, porque elas estão te revelando aquilo que é difícil em você, aquilo que te causa dor, que te causa sofrimento, que te causa doença e que você não sabe. Você acha que é o outro que está fazendo isso com você. Você não sabe que o outro apenas está te mostrando aquilo que não está bem dentro de você. Agora, uma vez que você tenha crescido, que você tenha se curado, que você tenha se liberado de todos os aspectos inconscientes dentro de você que fazem com que você não viva bem, naturalmente você também vai refletir isso numa outra pessoa. Ela não é exatamente uma alma gêmea, mas você vai conseguir ter relacionamentos menos conflitantes. Porque o relacionamento conflitante com o outro nada mais é do que um relacionamento conflitante consigo mesma, que se reflete no outro. Uma vez que você esteja vivendo e convivendo consigo mesma, sem estar tão constantemente visitando o estado de conflito, o outro não vai também mais refletir conflitos para você. Então, você vai ter sim uma relação mais harmoniosa, mais fluida com as outras pessoas. Mas isso começa por você, não pelo outro que vai trazer isso para você. Você é que, estando isenta de conflito, vai trazer para a sua vida pessoas que também vão te refletir
essa qualidade, esse estado no qual você se encontra. Se você estiver muito bem, muito feliz, muito tranquila, muito saudável mentalmente, fisicamente e emocionalmente e espiritualmente, o que a vida vai trazer para você, da mesma forma, são pessoas que têm essas mesmas qualidades, essas mesmas características. Oi, Jane, as coisas não estão ocorrendo no momento e como planejamos apesar dos esforços. Como saber de fato se estamos fazendo o necessário? Olha, Jane, essa pergunta ela inclui várias coisas, né? Vamos dizer assim, você faz o que lhe cabe, o que você pode fazer para que as coisas aconteçam, né? Existem outros aspectos que podem ser trabalhados no paralelo. Por exemplo, às vezes você está fazendo de tudo mesmo, todos os esforços corretos, tudo que você faz está certo, né? E não tem por que as coisas não darem certo. No entanto, elas não dão. O que está acontecendo? Bom, possivelmente, numa situação como essa, você esteja você esteja convivendo com situações que trazem karma que não é apenas seu. Pode ser que você esteja tendo dificuldades com aspectos das quais você é herdeira de algum ou de mais de um dos membros da sua própria família, daqueles de quem você recebeu a vida. Então, muitas das situações que são dificultosas, são complexas, são onde as coisas não fluem, não acontecem conforme o esperado, elas são também resultantes das situações nos quais os seus antepassados, vai saber, não precisa necessariamente saber qual, né? Mas provavelmente, deixa eu colocar de uma outra forma. Muitas das situações que você vive e que não estão bem, elas são sim também resultantes de outros aspectos dos membros da sua família que ainda se encontram também presos em estados não muito positivos, né? Ou seja, em dor, em sofrimento, em escuridão, em angústia, em medo, e que o que te cabe fazer é ajudar a estes membros da sua família a encontrar a liberação. Então, também, eu falei há pouco que eu ofereço o processo de cura dos relacionamentos, eu também ofereço um outro processo que se chama liberação dos antepassados. Eu e os demais trainers avançados brasileiros, né? E a gente faz isso porque a gente sabe também que somos herdeiros de condições familiares onde os membros da nossa família, e a gente conta até 7 gerações para trás, passaram ou ainda passam por situações, mesmo não estando mais encarnados, em que eles não se encontram bem. E esse estado no qual eles se encontram se reflete naquilo que os descendentes deles passam. Essa é uma forma também de você compreender por que apesar de você fazer tudo para que algo dê certo, ainda assim limitações ou obstáculos se manifestam na sua vida. Tá bom? Então, minha sugestão é que você faça parte de um processo assim, quando você souber, não sei de onde você é, enfim, mas que você faça parte de um processo assim, que regularmente é oferecido pelos trainers avançados. E se você também quiser, uma segunda alternativa, que não é exatamente o que a Oneness orienta, mas eu gosto desse trabalho, eu gosto de orientar nesse sentido também. Se você ainda não fez, talvez você já tenha feito, mas se você ainda não fez, faça uma constelação familiar. Tá? Se você quiser saber mais detalhes a esse respeito, você aí me procura. Eu não faço, mas eu posso indicar quem faz, aqui em São Paulo, e eu te explico melhor do que se trata. Tá bom? Constelação familiar é um trabalho de terapia sistêmica,
onde os aspectos da nossa vida que estão travados, ainda que a gente faça todo tipo de esforço, permanecem travados e a gente não sabe bem o porquê das coisas, né? Então existe um meio da gente trabalhar nisso também, que é fora do universo da Oneness. É uma outra abordagem que é chamada de terapia sistêmica e que é muito eficaz, né? E se você já fez, faça de novo, né? Eu já fiz a minha várias vezes também, com a intenção de encontrar respostas para situações em que, apesar de todos os esforços, as coisas não corriam bem, né? Especialmente a questão financeira, e depois tudo isso foi sendo dissolvido, foi abrindo, ou seja, dá certo, tá bom? Oi, Amanda, a gente não paga karma, tá? Karma é escola, não é algo a ser pago. Como eu já disse logo no início do nosso encontro de hoje, e como eu já disse no encontro da semana passada, que você pode ver a gravação no YouTube, tá bem? Não se paga karma. Karma não é castigo, não é pagar por algo que você fez. Karma é você se colocar nos... Uma expressão que se usa no inglês, né? Você veste os sapatos do outro, você se coloca dentro dos sapatos do outro, para que você sinta o que o outro viveu e que você não sabia. Então, especialmente pelos atos e atitudes através dos quais você causou algum tipo de dor ou sofrimento a outra pessoa. Uma vez que você sinta em si mesma, na sua própria pele, o quanto dói aquilo que você faz, você deixa de fazer. Isso não é pagar, tá? Isso é você trazer consciência, porque você ainda não a tem, a respeito de algumas coisas, né? Especialmente nos seus relacionamentos com as pessoas, tá bom? Se você vem fazendo algo todas as vezes que você encarna, há milhares de anos, né? Dezenas e dezenas de vezes, você ainda não entendeu, você vai continuar vindo até o momento em que isso fique claro para você, né? Que você sinta na sua própria pele o que é isso que você faz com os outros, né? Então não é uma questão de pagar karma. Karma é uma oportunidade que Deus te dá para você conhecer um pouquinho mais a respeito de quem você é e de como você é. É isso que karma, é isso que o karma traz, né? Da mesma forma, existe o que nós chamamos de sat karma, o bom karma. Ele é o resultado das ações positivas que você realiza, das coisas boas que você faz, quando você ajuda alguém, seja lá no que for, pode ser coisa mais simples mesmo, né? Um pequeno favor, uma pequena ajuda, pequeno toque que vai ajudar uma outra pessoa a passar por uma situação difícil, né? Sem o qual ela não passaria, ou qualquer atitude sua que vá beneficiar alguém vai retornar para você como um karma positivo. Então, isso você não está pagando, você está recebendo, né? Então, as situações em que você está precisando para si mover com mais liberdade, com mais alegria, com mais prazer, também vão acontecer por conta das coisas boas que você faz. Então, existe o karma negativo, que é resultante do sofrimento e da dor que você causa, e existe o karma positivo, o sat-karma, que é resultante daquilo que você faz de construtivo e de positivo. Também é karma, tá bom? Bom, gente, são 11h05, eu vou encerrar o encontro aqui. Eu vou me preparar para a Oneness Meditation, começa daqui a 10 minutos, pontualmente. Então eu vou fechar essa sala aqui e daqui a uns 5, 10 minutinhos eu estou abrindo a outra sala, então vocês saem daqui, clicam de novo no link. Se você abrir a página, tem lá um sol numa estrada, refletindo na estrada. Você clica ali e me espera, já já eu volto aqui para fazer a Oneness Meditation, que é a transferência de Diksha através dos olhos. A gente não vai estar conversando mais, apenas está recebendo, se conectando com a presença e se conectando com
com o divino. Tá bom? Então, namastê, obrigado. As perguntas que não deu para responder, guarda. Se elas ainda fizerem algum sentido semana que vem, serão as primeiras a serem respondidas, mas tem que fazer de novo, porque eu não vou lembrar. Tá bom? Também não tem mais nada perguntado aqui depois, né? Então, é importante que vocês participem da Oneness Meditation, tá? Porque ela vai propiciar a você também uma cura dos aspectos que a gente mencionou aqui hoje. É uma diksha forte e é parte aqui integrante do nosso encontro, tá bom? Então, até já, namastê.